Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente, sempre às 5 horas da tarde. A gente começa nesta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, dando um alô para Laura Couto, sempre com a gente na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Eu queria mandar um boa tarde especial também para o Edson Mauro, grande locutor esportivo no Rio de Janeiro, cidade sofrida nesses últimos dias, mas o Edson Mauro está sempre com a gente. Ele fez a gentileza de mandar um recado aqui pelo nosso Chico Pinheiro, né? Ele está sempre nos acompanhando entre uma transmissão de futebol e outra. Então, um abraço para o Edson Mauro, um abraço para o Chico Pinheiro e para todas e todos que nos acompanham Brasil afora. Boa tarde para você que mora nesse país em que surgem mais indícios de que a Operação Matança, desencadeada pelo governador Cláudio Castro, vazou algumas horas antes dos policiais irem para o confronto, para o massacre, né? Lá no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Daqui a pouco nós vamos trazer mais indícios, mais informação sobre isso, uma apuração exclusiva aqui da equipe do ICL sobre o vazamento de informação. Então o Cláudio Castro colocou os policiais em risco também, além de permitir que os chefões do crime, escapulissem. O tal do Doca, que era o objetivo principal, chefe dos Comando Vermelho, desapareceu. Por que será? Ficou sabendo antes. Tem provas, tem indícios sobre isso. Pessoal, daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, governadores da direita ou da extrema direita, né, vão se encontrar no Rio de Janeiro para prestar apoio a Cláudio Castro. Eles estão fazendo desta matança mais de 130 mortos, segundo alguns, segundo a Defensoria Pública. Estão fazendo dessa matança uma pauta política. A reunião entre os chefes estaduais está marcada para o Palácio das Laranjeiras. Está mencionado, inclusive, na agenda oficial do governador de Minas, Romeu Zema, e também do governador do Mato Grosso, Eduardo Riedel. Outros líderes são esperados, além de Zema e de Riedel. São esperados Jorginho Melo, de Santa Catarina, o Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, Mato Grosso. E Celina Leão, que é a vice-governadora de Brasília, também pode comparecer. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que tomou pancada de todo lado, porque saiu com bonezinho em apoio ao Trump, falou besteira sobre metanol e Coca-Cola, né? Errou demais. Mandou avisar que dessa vez ele não vai, né? Avisa lá que eu não vou, disse o Tarcísio. E por isso foi criticado pelo Malafaia, que está coordenando a extrema-direita. Olha o que disse o Silas Malafaia agora há pouco no perfil dele. Parabéns aos governadores Jorginho Melo e Caiado. Não foram covardes, nem se omitiram em dar apoio ao governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Ele está chamando de covarde, de omisso, o Tarcísio de Freitas. Indiretamente, é o que está fazendo o Silas Malafaia. O Cláudio Castro está na mira do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o homem que comandou esta Operação Matança. Olha só, informação de hoje. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, pediu hoje ao STF o afastamento do cargo do governador Cláudio Castro. Lindbergh quer a abertura de um inquérito criminal por interferência de Cláudio Castro nas investigações daquela Operação Carbono Oculto, aquela que atacou o cérebro financeiro do crime na Faria Lima. A Operação Carbono Oculto atingiu o coração do crime em agosto. Laura, explica melhor para a gente por que o Lindbergh está pedindo investigação e até afastamento do Cláudio Castro por vinculações, segundo o Lindbergh, com fatos investigados nesta operação, Laura. Rodrigo, a história é complexa. Eu vou explicar aqui. No documento enviado ao STF, o deputado Lindbergh argumenta que o Cláudio Castro atuou conscientemente para proteger investigados e enfraquecer o trabalho da Polícia Federal e da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Essas instituições que eu citei apuram fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo a refinaria Refit, que é uma das maiores devedoras de ICMS do estado do Rio de Janeiro. Esse caso foi noticiado com exclusividade
reportagem aqui no ICL Notícias que revelou que o Tribunal de Justiça do Rio autorizou a liberação total das atividades da Refit logo depois da interdição da refinaria pela ANP. Essa decisão que contou com o apoio do governo do Cláudio Castro, mas contrariou pareceres da Receita Federal e da ANP que apontavam indícios de fraude e empresas de fachada. Agora, o Superior Tribunal de Justiça derrubou a decisão e manteve a interdição da Refit. Detalhe importante nessa história toda, Rodrigo, por que a gente está falando disso? A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo investigam se o combustível da refinaria Refit abastece postos de gasolina controlados pelo PCC, rival do Comando Vermelho, que foi alvo da polícia do Cláudio Castro. Ou seja, Rodrigo, tem caroço nesse angu, né? Exatamente. É complexo o assunto. Eu vou tentar dar uma resumida. A Laura trouxe todas as informações, né? Só para dar uma resumida aqui. Vamos lá. A Refit é uma refinaria que fica no Rio de Janeiro. Havia indícios de corrupção, de irregularidades envolvendo a Refit. A Receita e a ANP, Agência de Petróleo, falaram que tinha que fechar a Refit. Inclusive, suspeita de envolvimento de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Então, os órgãos federais mandaram fechar a Refit. Vai lá o Tribunal do Rio e manda reabrir, com o apoio de quem? Do governo do Rio de Janeiro, de Cláudio Castro. Qual que é a suspeita? Refit tem ligação, ou teria ligação, é a suspeita, com PCC de São Paulo. É isso mesmo. A Refit fica no Rio, mas teria ligações com o PCC, cujo comando fica em São Paulo. E o Cláudio Castro, né, é o governador do Rio de Janeiro. Então tem essa ligação que precisa ser investigada, e isso que está sendo pedido pelo Lindbergh Farias. Falando em ligações perigosas, né, do governo Castro, organizações criminosas, a Operação Matança nos complexos do Alemão e da Penha vazou 4 horas antes da incursão dos soldados, dos policiais, nos 2 complexos. As informações são de um documento que foi obtido pela Folha de São Paulo. Essa informação é muito importante, está no nosso site também, ó, manchete no ICL. Operação no Rio vazou e mortes começaram antes da incursão principal ocorrer nas favelas. A Laura vai explicar melhor isso pra gente, como é que a Folha conseguiu um documento que dá todos os indícios de que vazou mesmo, né, Laura? Rodrigo, a história é a seguinte. Por volta da 1 da manhã de terça-feira, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando eles avistaram 20 motocicletas saindo do complexo do Alemão. Aí, ao perceber essa aproximação da viatura policial, esse grupo fugiu. Os homens nas motos efetuaram disparos contra 3 agentes, sendo um subtenente e 2 sargentos, e esses revidaram com um total de 25 disparos de fuzil. 2 suspeitos foram levados para o hospital e de lá eles relataram que eram lideranças do Comando Vermelho e que estavam saindo do complexo do Alemão por conta da informação vazada de que haveria operação policial nas comunidades horas depois. Ou seja, mesmo com conhecimento de que a facção já sabia da operação, cerca de 2.500 policiais fizeram essa incursão às 6 da manhã, 4 horas aí mais ou menos depois do fato. E isso resultou na ação mais letal da história, com 121 mortes, né, Rodrigo? Então é grave. Veja só, policiais fazendo investigações ali, rondas de rotina, toparam com 20 pessoas saindo do complexo, e aí tem troca de tiro, 2 desses criminosos investigados foram levados para o hospital e relataram, a gente estava fugindo de lá porque sabia que ia ter uma operação na madrugada. E contaram isso para os policiais. Ou seja, 4 horas antes, as pessoas estavam já fugindo do complexo da Penha e do Alemão. Tem inclusive esse relato. Estavam fugindo porque sabiam que a polícia, 2.500 homens, subiriam logo depois. Então, quando a polícia chegou, boa parte ali da facção já sabia. Então, o governador colocou em risco, além de tudo, a tropa. Quando ele fala 4 heróis morreram, 4 policiais realmente perderam a vida nesta ação deslocada, que não serve para reocupar o território e que levou à morte de 4 policiais. Entre outros motivos, porque foi mal feita e houve vazamento. Vazamento que colocou em risco a vida dos policiais e que permitiu que lideranças criminosas fugissem. Mataram os bagrinhos. Ah, tinha muito criminoso ali entre os 100 e poucos mortos? Pode ser.
mas a polícia não tem autorização para sair executando todo mundo. E o mais importante, que era prender as lideranças e documentos e chegar nos cabeças, não aconteceu. E 4 policiais morrem numa operação que vazou algumas horas antes. Impressionante. Ainda sobre a operação, uma apuração exclusiva do ICL Notícias mostra que 2 dos 4 PMs mortos na operação foram baleados antes do cerco policial naquela área de mata, onde houve a maior parte das execuções. O local desabitado é conhecido como Vacaria. Vocês já viram as imagens? É uma trilha assim de terra no alto do morro e ali do lado termina a comunidade e começa a mata. Ali é conhecido como Vacaria. Aquela área concentrou grande parte dos 121 mortos confirmados até agora. Nós temos imagens, feitas justamente nesta área, quando termina a comunidade e começa a área de mata. A Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Então, alguns policiais mortos, foram baleados antes do cerco policial chegar naquela área da mata. É isso mesmo, Laura? Rodrigo, o secretário de Segurança, o Vitor Santos, e o chefe da PM, o Marcelo Menezes, afirmaram que a decisão de reforçar o confronto ali, de forçar o confronto na área da mata foi estratégica. Mas a troca de tiros em uma área aberta, que dificulta o uso de técnicas de progressão, fez com que outros 2 policiais fossem assassinados, totalizando em 4 o número de policiais mortos. Além disso, outra informação importante é de que os policiais do BOP e da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, que teriam participado dessa chacina da Vacaria, já sabiam que pelo menos 2 colegas tinham sido assassinados quando o confronto na região se intensificou, Rodrigo. E grande parte dos corpos resgatados por moradores estavam nessa região. Então os policiais, 2 pelo menos, ao todo 4 morreram. 2 já tinham sido assassinados quando a maior parte da tropa vai para esta operação de cerco, segundo a Secretaria de Segurança, uma operação de cerco que foi planejada na mata. Mas será que foi planejada ou foi uma vingança depois que 2 colegas policiais já tinham sido assassinados no comecinho da operação? É essa a informação exclusiva que está no site do ICL. São indícios que vão sendo levantados aos poucos, de que foi uma operação mal planejada, que vazou e que tem uma conotação também de vingança em parte dessas execuções. Quando você enfrenta bandidos armados com fuzis, a polícia não pode também aliviar, tem que trocar tiros. Isso é uma coisa, claro que a gente entende isso. Outra é corpos com as mãos amarradas, com tiro na cabeça, cercados, decapitados. Então dá a entender que foi uma execução em larga escala e talvez até uma vingança quando os policiais viram que 2 dos colegas já tinham sido mortos ainda no começo da operação, antes desse cerco na área da mata. Falando nas mortes, um outro fato bizarro, para não dizer escandaloso, nesta operação lá no Rio de Janeiro. O secretário de Segurança do Rio, Vitor Santos, afirmou que, na ausência de perícia, as autoridades utilizam todo o contexto para afirmar que os civis mortos eram todos bandidos, como fez o governador do Rio de Janeiro. Contexto? Como assim? A Laura explica melhor isso pra gente, se é que tem explicação. Laura? Rodrigo, não tem muita explicação. Essa história piora. Segundo o secretário Vitor Santos, o governo se baseia em informações como o horário em que ocorreram as mortes, os locais onde as pessoas estavam e, atenção, as roupas que elas usavam para chegar na conclusão de que essas pessoas eram criminosos. E chega a ser bizarro, o nível que a polícia do Rio pode chegar, Rodrigo. Olha só o que o secretário de Segurança Pública disse. A base para dizer que os 115 mortos são criminosos. Claro que a gente vai fazer a pesquisa, mas não é um fato se eventualmente algum deles não tiver antecedentes criminais, se tornar vítima ou inocente. A gente não consegue imaginar um inocente utilizando um colete balístico, mesmo se não tiver com arma naquele momento. A gente não consegue imaginar um inocente usando um uniforme camuflado, Rodrigo. Além do Santos, quem também reforçou essa narrativa foi o secretário da Polícia Civil do Rio, Felipe Cury. Esses 2 afirmam que as vítimas se tratavam de narcoterroristas, criminosos e marginais, mesmo longe de identificar de fato quem são todos esses mortos. Eles não sabem quem eles mataram, Rodrigo. Parece que a cada dia que passa a narrativa bolsonarista só piora, É verdade. E, Laura, a gente viu nas imagens terríveis daqueles corpos estendidos ali na rua, corpos que foram trazidos pela população, quase todos estavam só de cueca.
Aí as pessoas dizem, não, é que eles tiraram as roupas camufladas para levar a turma ali para baixo. Se a polícia fez o trabalho correto, e não foi correto, a gente sabe que não foi, porque é impossível ter feito um trabalho correto, ter decapitado gente, ter matado 130. Mas por que a polícia não preservou o local da mata para se fazer a perícia? Porque agora o que o secretário está dizendo é, todos usavam colete e roupa camuflada. Como é que a gente vai saber se não foi preservada a cena do crime? Não houve preservação da cena do crime. Vai acreditar nesse sujeito aí, do Cláudio Castro? Né? É o que eu digo. É evidente que entre os mortos, certamente, havia muita gente ligada ao tráfico. A operação era contra o Comando Vermelho. Mas como é que você sabe que todo mundo era do tráfico? Está circulando um vídeo do deputado do MDB, o Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro, pastor de direita que votou no Bolsonaro, dizendo: quem está falando aqui é um pastor conservador. Entre os mortos havia 4 membros da minha igreja assassinados, que nunca usaram um fuzil. É o Ottoni de Paula falando. E a polícia não. 130 bandidos, tudo morto. E pior é que isso vai sendo repetido, a gente ouve nas ruas. É um discurso fácil e perigoso e mentiroso. Tudo isso junto, né? Você viu que a Laura citou aí, entre as autoridades que fazem a defesa desta narrativa, de que não precisa nem identificar, pelo horário é tudo bandido. Se a moda pega, né? Como é que faz? Você está andando... Nós vamos voltar para a ditadura. Está andando na rua, é suspeito. Tem toque de recolher agora? Mas isso vale só para o morro, onde moram os pobres. Se você estiver andando na madrugada num bairro na zona sul do Rio, tá tudo bem, né? Ninguém é suspeito por estar andando de madrugada. Aí está saindo do botequim. Agora, Felipe Cury. Vamos falar desse personagem. Felipe Cury, que é o secretário de Polícia Civil do Cláudio Castro, ele está sendo cotado como candidato a governador no ano que vem. Vocês lembram que o Flávio Bolsonaro falou, não vamos apoiar o Eduardo Paes, porque vai ter um nome surpresa aí. Esperem que vai vir um nome surpresa. Hoje a coluna do Guedes, Otávio Guedes, que é da Globo News e do G1, traz justamente essa informação. O governo do Rio, né? Falei de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, está encomendando até pesquisa para ver se o Cury é um bom nome. Ele é aquele sujeito careca que aparece sempre ao lado do Cláudio Castro nas coletivas. Até desconhecido assim do grande público. Mas ele vai usar o quê como ferramenta de campanha? Eu sou o cara que matou 130. Então, é a candidatura da matança. Na coluna do Luiz Costa Pinto, no ICL, ontem a gente já tinha trazido essa informação. Está aqui, ó. Diz o Luiz Costa Pinto para quem é do ICL. Feche-se o foco em Felipe Cury. Está aqui, ó. Esse aqui. Ele é o Eichmann de Cláudio Castro. E aí o Costa Pinto, o jornalista do ICL, faz uma metáfora com Eichmann, uma liderança do extermínio nazista na Alemanha. Então, a coluna do Luiz Costa Pinto já dizia, fiquem de olho nesse nome. É a construção de uma candidatura na base da chacina. Vamos falar mais do Cláudio Castro e das articulações políticas que há no Rio de Janeiro? A vida dele não está fácil politicamente. Além do pedido de investigação pelo Lindbergh, lá no Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, marcou para a próxima terça-feira, dia 4 de novembro, o julgamento que pode levar à cassação e inelegibilidade do governador do Rio e também do presidente da Assembleia do Estado do Rio, Rodrigo Bacelar. Os dois são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. As ações que serão analisadas no TSE, terça-feira, é logo aí, tratam de um esquema de contratação de funcionários no CEPERJ. É um centro de estatísticas, é uma estatal do governo do Rio de Janeiro, em que o Cláudio Castro teria pendurado cabos eleitorais que trabalhavam só no papel, porque eles nem apareciam lá. Recebiam o dinheiro e esse dinheiro era usado em campanha eleitoral dele, essa é a denúncia, dele e de deputados estaduais e federais. Ao todo, 248 milhões teriam sido sacados em agências bancárias por milhares de pessoas que integrariam o suposto esquema. Você entendeu, né? O sujeito era nomeado oficialmente para trabalhar nesse CEPERJ,
O único trabalho dele era ir na boca do caixa, sacar o dinheiro e entregar para o esquema, para poder bancar a campanha eleitoral. O TSE vai julgar. Castro, governador, e Bacelar, presidente da Assembleia, foram absolvidos no TRE do Rio, porque ali eles mandam, né? Foram absolvidos no TRE, em maio de 24. Mas o Ministério Público recorreu ao TSE. O que vai acontecer se o Cláudio Castro for cassado pelo TSE? Ah, assume o vice? Detalhe, o Rio de Janeiro não tem vice. O vice do Cláudio Castro saiu do cargo e foi nomeado no Tribunal de Contas. Ah, então assume o presidente da Assembleia. Só que o presidente da Assembleia está no mesmo caso aqui sendo julgado e vai ser cassado junto. O Rio de Janeiro ficaria sem governador. Teria que fazer uma eleição indireta. E quem é que poderia ser o nome para essa eleição indireta? O Felipe Cury, esse da Polícia Civil, eleito pelo esquema do Castro numa eleição indireta na Assembleia Legislativa. E aí ele concorreria ao governo do Rio de Janeiro. Isso é que pode acontecer. Olha só a confusão no Rio e por que essa operação é para tentar dar um fôlego novo para o Cláudio Castro. Né? Ou permitir que ele tenha votos para ser candidato a senador ou permitir que o Felipe Cury, amigo dele, seja o candidato, né, lá no Rio de Janeiro. Bom, ainda sobre o Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ministro do Lula, né, anunciou, em conjunto com o governo do Rio, a criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado. A iniciativa será coordenada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sabugo. O objetivo é compartilhar informações e promover ações integradas entre as forças de segurança federais e estaduais. Vamos ver o ministro Lewandowski anunciando esse escritório lá do ladinho do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Vamos tomar algumas medidas emergenciais e uma medida mais permanente que se projeta no tempo, esse escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, onde nós vamos conjugar as forças federais com as forças estaduais para resolvermos rapidamente, celeremente, os problemas com os quais nós nos deparamos para a solução desta crise. Vejam que essa expressão escritório emergencial exatamente tem o sentido de não criarmos uma estrutura burocrática permanente. É um fórum onde as forças vão conversar entre si, tomar decisões rapidamente até que a crise seja superada. Tomara que funcione, mas quando fala em fórum para administrar a crise, eu já fico achando que é um negócio que não vai funcionar muito. Deixa eu falar uma coisa. Depois de anunciar essa parceria, o Lewandowski foi lá, ficou do lado do Cláudio Castro, que está sendo criticado por toda a esquerda e pelos setores democráticos. Depois de anunciar essa parceria, o governo federal publicou um vídeo, interessante o vídeo, hein, nas redes sociais, criticando a operação que matou mais de 120 pessoas. Né? Um dos argumentos usados na campanha do governo federal é o risco de ações como essa, o risco para as famílias, para as crianças e para os próprios policiais, como a gente acabou de mostrar aqui no ICL Urgente. Vamos ver um trecho desse vídeo do governo federal. Vamos lá. Matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime. Porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo trabalho. Para combater o crime, precisa mirar na cabeça, mas não de pessoas. Tem que atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos. Como o governo do Brasil fez em agosto, desmontando um esquema que ia da venda de drogas ao maior centro financeiro do país. Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue. É inteligente o comercial também, né? O anúncio aí do governo. Diz, precisa mirar na cabeça do crime, mas na cabeça e no coração financeiro, não das pessoas. Né? Asfixiar financeiramente, e aí diz, como o governo federal fez naquela operação, que pegou PCC em São Paulo, pegou esquema na Faria Lima, Fintechs, esquema de petróleo e de combustíveis. Como se o governo federal dissesse, não é assim, Cláudio Castro, não é assim que faz. Isso aí é para fazer rio de sangue e no dia seguinte tem outros lá operando o tráfico no lugar dos que morreram. Agora, curiosamente, o governo Lula está se movendo assim, pisando em ovos. Manda o Lewandowski para o Rio para dialogar com o Cláudio Castro. Denuncia o Cláudio Castro através do Lindbergh. Lança um vídeo desse bastante crítico, apesar de não citar nominalmente o governador. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Lula... Você viu o Lula falando alguma coisa sobre um massacre? Eu não vi. Ninguém viu. Ele publicou uma nota muito comedida, né?
Lula se pronunciou com um post nas redes sociais. O presidente não condenou o episódio. Alertou para a importância do trabalho coordenado, mas não houve nenhuma condenação. Vamos ver, tá o texto aqui. Ele fala que se reuniu com os ministros, aí diz, não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias. É fato. Então o Lula adota um discurso muito cuidadoso. E o que está atrás desse pisando em ovos que eu falei? É a área onde o Lula e os setores mais à esquerda têm a pior imagem na comparação com o Bolsonaro. Todas as pesquisas mostram isso. Não é à toa que a direita está se agarrando nessa questão e promovendo a chacina como um objeto eleitoral. Então o Lula não faz a crítica, porque senão vai ficar com a pecha, ele está defendendo o traficante. Além do mais, ele deu aquela declaração infeliz alguns dias atrás. Então ele sai com uma saída construída politicamente, dizendo que precisa aprovar a PEC da segurança, precisa ter inteligência, precisa atacar o coração financeiro, diz aqui na nota, ó, de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível, mas é cuidadoso, não faz um ataque ao Cláudio Castro, não permite com isso que esse discurso ganhe ainda mais força por parte da extrema-direita. É isso que a gente pode ver dessas movimentações do governo federal. Falando nisso, o presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei que promove mudanças na legislação para endurecer o combate ao crime organizado. A medida já passou pela aprovação do Congresso. Laura, explica pra gente isso que o Lula assinou hoje. Rodrigo, rapidamente, a nova lei define 2 novos modelos de crime. O primeiro é a obstrução de ações contra o crime organizado e a segunda, conspiração para a obstrução de ações contra o crime organizado. Para essas 2 modalidades que eu citei, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa. E essa legislação também amplia a proteção de juízes, membros do Ministério Público, policiais e militares, inclusive aposentados, assim como os familiares deles, quando estiverem sob risco em razão de certas investigações. Rodrigo. É isso, então... Você veja, o Lula faz uma nota cautelosa, sem partir para o confronto, e sai para endurecer nas leis contra o crime organizado. Tá certo, endurecer contra o crime organizado através da legislação. E dizer, não é com matança que você vai resolver isso, que não resolve nada. Além de ser um horror e matar um monte de inocente no meio e colocar em risco a vida dos policiais. Bom... tentando superar o show de horrores no Rio de Janeiro, o governo avança para outras pautas importantes. O Planalto começa a discutir, nesses dias, a PEC do fim da escala 6x1. A deputada Érica Hilton, do PSOL, teve uma reunião com o ministro Fernando Haddad para discutir o projeto que põe fim à escala de trabalho 6x1. A ideia é fazer ajustes nesse projeto para devolver ao Congresso sem pontas soltas e, assim, tentar garantir a aprovação sem mudanças drásticas que a oposição vai tentar fazer nos próximos dias. Importante, né? Mudar a pauta e partir para pautas que dialoguem com o que interessa para a população. Uma nota importante de hoje, ainda do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje o início do cumprimento da pena do Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro. O Cid fechou um acordo de delação premiada, por isso conseguiu uma pena bem menor que a dos outros, 2 anos em regime aberto. Ele foi o único do núcleo crucial a não apresentar recurso contra a decisão. Então, por isso mesmo, o Alexandre de Moraes falou, já que não tem recurso, começa a cumprir a pena e, na prática, significa que ele tem que devolver a tornozeleira eletrônica e que a justiça vai ver. O tempo que o Mauro Cid ficou em prisão ali temporária já serve para abater esses 2 anos em que ele foi condenado? Se serve, a pena dele já vai, inclusive, finalizar e ele estará quites com a justiça. Os outros, sim, é que terão que pagar. Isso começa a valer hoje. E, por fim, uma última nota, a deputada Carla Zambelli está de volta ao noticiário. O Supremo Tribunal Federal declarou o trânsito em julgado daquele caso em que ela saiu armada no meio da rua na véspera da eleição. Zambelli, presa em Roma, trânsito em julgado também neste caso e no outro caso em que ela é acusada de invadir o sistema do CNJ. Zambelli com a vida cada vez mais enrolada, só que ela continua com o cargo de deputada federal. É um maior absurdo isso no Brasil. Laura, obrigado mais uma vez aí pela parceria no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, e eu deixo aqui um recado para você. Hoje a aula magna do GCE, hein? A ilusão capitalista, a grande mentira do capitalismo, às 8 horas da noite. Como é que você participa? Você digita iclurgente.com.br e assiste o GCE, explicando como é que a elite consegue transformar cidadãos em consumidores e espalhar a ideologia de que cada um por si e que vale matança, vale tudo, é cada um atrás do que
for mais interessante para a sua sobrevivência. A grande mentira do capitalismo, você participa através desse link, iclurgente.com.br. Vem aí o N2 e o ICL Urgente. Volta amanhã. Obrigado, gente. É hoje. Chegou a hora de encarar a realidade, pessoal. Às 20 horas, estarei ao vivo com a aula online A Grande Mentira do Capitalismo. Não perca. Vai ser histórico. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. Muita gente acompanhando esse julgamento que é histórico. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.